pessoal, a paz, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre intimidade com Deus. E em Marcos 15:38 diz que o véu do templo foi rasgado em dois, de alto a baixo. Então agora a gente tem acesso, livre acesso até Ele. Agora a gente pode ter intimidade com Ele. E Deus quer que a gente se chegue até Ele. Então o véu que nos separava já não nos separa mais. Então agora a gente sabe que a gente pode ter essa intimidade com Ele. Mas como ter intimidade com Ele? Simples. Orando, falando com Ele, porque é impossível a gente ter intimidade com alguém que a gente nem sequer se dá o trabalho de conversar. Então a oração é muito importante. Outra coisa que também é essencial para a gente ter intimidade com Ele é a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é tudo sobre Ele. E também é impossível a gente ter intimidade com alguém que a gente nem conhece, né? Então ler a Bíblia é muito essencial. E eu sei que muitos de vocês acham a Bíblia muito complicada, muito difícil de entender. E realmente é, eu confesso que é muito difícil mesmo. Por isso que também é muito importante a gente orar antes de estar lendo a Bíblia. Orar pedindo sabedoria. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, se eu não me engano, diz para aqueles que não têm sabedoria, pedir a Ele, mas a gente tem que pedir com toda a fé, sem duvidar do que Ele é capaz. E Ele vai nos dar essa sabedoria. E uma coisa, assim, que também é muito importante que eu queria falar pra vocês, algo meu, assim, que eu lembro que quando eu tava começando a falar com Ele, a orar, eu não conseguia chamar Deus de Pai. Então aquilo pra mim era muito forçado, sabe? E esses dias eu tava orando numa reunião e até o pastor comentou que toda hora eu chamava Ele de Pai. Então eu percebi que eu fui criando uma intimidade com Ele, e eu chamo Ele de Pai, de Papai. Então eu fui sendo constante, e isso também é muito importante pra gente ter intimidade com Ele. Ser constante, ler a Bíblia e orar tem que estar no nosso dia a dia, isso tem que fazer parte do nosso cotidiano. A gente pode começar aos poucos, mas isso precisa estar no nosso dia a dia, sabe? Deus tem que ser a nossa prioridade pra gente ter intimidade com Ele. E é isso, se aproximem de Deus e Ele se aproximará de vocês. Amém?